Esse canal não é indicado para pessoas sensíveis ou com algum tipo de problema emocional. Esse conteúdo pode ser considerado agressivo para essas pessoas. Assista por sua conta e risco. Não nos responsabilizamos caso lhe afete de alguma maneira. Sine Qua Non Produções. Você pode até me dizer que existem lugares que não agradam. Lugares densos ou que, historicamente, possuam algum tipo de estigma. Mas existem pessoas que acreditam que esses lugares possuam vida própria. Hoje, eu e você veremos 12 desses lugares que estão espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Me acompanhe nessa viagem. Cidade do Inferno, Estados Unidos, localizada na parte norte de Ohio, em Helltown, ou seja, Cidade do Inferno. Um dia foi uma cidade habitada e nada assombrada. Após uma decisão do governo de transformar a cidade em um parque nacional, os moradores do local se viram obrigados a mudar de cidade e abandonarem seus lares. O projeto de construção do Parque Nacional nunca saiu do papel. E hoje o local é abandonado e de difícil acesso, já que muitas de suas estradas estão interditadas ou são sem saída. O lugar acabou sendo taxado de mal assombrado e, para piorar, a Cidade do Inferno foi o local de origem de um dos primeiros serial killers do país. Nos anos 1960, a cidade ganhou notoriedade após uma série de crimes macabros, com cerca de 6 sacrifícios humanos que nunca foram resolvidos. Moradores de cidades vizinhas relatam casos de aparecimento de estranhas criaturas na floresta que rodeiam Helltown. Hospital de Hitler. O hospital do distrito de Berlitz-Hallstatten, em Berlim, foi construído em 1898 como um sanatório para abrigar pessoas com doenças pulmonares e outras enfermidades. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, em 1914, o hospital foi reformado, a fim de cuidar das vítimas da guerra. No final dos anos 1916, um jovem soldado chamado Adolf Hitler foi enviado para lá para se recuperar de uma lesão na coxa adquirida durante a Batalha do Somme. Durante as décadas posteriores, muitos iriam começar a chamar Berlitz de o Hospital de Hitler. Após a guerra, Berlitz-Hallstatten fazia parte da Alemanha Oriental e estava sob controle dos soviéticos, que o usaram como um centro de tratamento para os soldados da área. Foi usado também para o tratamento de muitos funcionários do governo da Alemanha Oriental. No início de 1990, os soviéticos deixaram a área e o hospital foi abandonado. Hoje apenas alguns de seus 60 prédios estão em uso, enquanto o resto do edifício permanece abandonado. Salas vazias, pinturas desgastadas e móveis devastados pelo tempo criam a sensação de terror ao lugar. Além disso, o passado ligado à guerra causa uma sensação de angústia. E imaginem como seria o mundo hoje se Hitler não tivesse sido paciente desse hospital. Castelo Leap, na Irlanda. Este castelo foi construído pela família O'Banners no final do século XV, mas foi tomado pela família O'Carrolls posteriormente. Após a morte de Monroe O'Carroll, uma rivalidade feroz irrompeu, culminando em 2 irmãos lutando pelo controle.
Um dos irmãos, um padre, foi brutalmente assassinado pelo outro em sua própria capela enquanto celebrava uma missa. Tudo isso em frente à família. Essa capela é hoje conhecida como a Capela Sangrenta por razões óbvias. Muitas pessoas foram aprisionadas e até executadas no castelo. Conforme o castelo mudava de mãos, os novos donos iam sofrendo acidentes bizarros, sofrendo de gangrena ou simplesmente morrendo. E descobriram coisas bizarras no Castelo Lippe. Durante uma reforma, trabalhadores descobriram uma masmorra no castelo, um calabouço de difícil acesso, em que os prisioneiros eram jogados, então esquecidos e deixados para morrer. Essa masmorra continha restos humanos e estava cheia de estacas para empalar quem era atirado ali. Um dos donos foi informado que pessoas eram emparedadas em sua sala. Não acreditando nos rumores, ele mandou derrubar a parede. Para sua surpresa, 3 esqueletos foram encontrados. Há rumores de que o castelo é assombrado por um vasto número de espíritos e monstros, incluindo uma besta violenta conhecida apenas como Elemental, que possui um odor de carne podre e enxofre. Edifício Joelma, em São Paulo. A história começa com um assassinato. Em 1948, um professor de química matou a mãe e 2 irmãs e as enterrou no poço que havia mandado construir nos fundos da casa onde morava com as 3. Depois disso, cometeu suicídio. Essa casa foi demolida e deu lugar a um edifício de 25 andares, o Joelma. Em 1974, o prédio pegou fogo, matando quase 200 pessoas queimadas ou asfixiadas. Ao tentar escapar, 13 pessoas ficaram presas no elevador e acabaram morrendo carbonizadas em seu interior. O prédio hoje se chama Edifício Praça da Bandeira e aparições fantasmagóricas e barulhos inexplicáveis ainda são narrados pelos seus frequentadores. Em 1979, um filme, Joelma, 23º Andar, foi produzido baseado nas cartas psicografadas por Chico Xavier, creditadas a uma das vítimas do incêndio. Membros da equipe do longa-metragem relatam ruídos misteriosos, refletores caindo sem motivo aparente e até mesmo um registro sobrenatural em uma fotografia. Leprosário de São Francisco do Sul, Santa Catarina. São Francisco do Sul é a cidade mais antiga do sul do Brasil e a 3ª mais antiga do país, além de ser considerada uma das mais belas. Seu litoral é famoso pelos portos, pela arquitetura colonial e pelas ruínas do antigo forte. Mas outra ruína assusta os moradores da cidade. A de um leprosário abandonado, construído com cal de conchas, óleo de baleia e pedras em um local isolado. O prédio recebia pacientes de todo o sul do país. Os visitantes que por lá agora passam relatam sensações ruins, como dores de cabeça e enjoos inexplicáveis, além de ouvirem murmúrios e pedidos de ajuda sem origem aparente. Alguns ainda afirmam terem visto espectros humanos se escondendo nas colunas remanescentes do antigo sanatório. Parque de Diversões Six Flags, Estados Unidos. Esse parque de diversões, localizado em Nova Orleans, era como qualquer outro até ser atingido pelo furacão Katrina, em agosto de 2005, o que transformou sua paisagem em um cenário que em muito lembra Zumbilândia. Desde o infeliz acontecimento, o parque foi abandonado e nunca mais reconstruído. Assim, com o passar dos anos, o parque se tornou menos divertido e mais assustador. Castelo Poenari, na Romênia.
Bram Stoker precisou de inspiração para criar o Conde Drácula, e essa inspiração veio de Vlad Tepes III, um príncipe que viveu no castelo Poenari, na Romênia, durante o século XV. Para a sorte dos aventureiros que estejam dispostos a subir os 1488 degraus para alcançá-lo, hoje o castelo ainda está de pé, porém um tanto destruído depois de um terremoto em 1888. Mas nada que tire do local seu passado sangrento. Várias pessoas foram mortas e torturadas lá em nome do príncipe. Capela dos Ossos, em Portugal. Localizado em Évora, uma cidade do sudeste de Portugal, a Capela dos Ossos foi construída no século XVII e, logo na entrada, apresenta a frase escrita, abre aspas, nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, fecha aspas. O objetivo maior da igreja é passar para os seus visitantes a ideia de que, como a vida é algo transitório e, por isso, expor os ossos de milhares de pessoas em seus muros e colunas. Hotel del Santo, Colômbia. Muitos ainda são os rumores desse lugar aberto em 1928 e abandonado na década de 1990. Na cidade de San Antonio del Tancadema, a apenas 30 quilômetros da capital, Bogotá, além dos diversos relatos de visitantes e dos funcionários que alegavam escutar vozes e passos dentro do hotel, o local ainda era alvo de vários suicídios, já que as pessoas se jogavam de um abismo de 150 metros próximos ao hotel. Floresta do Suicídio no Japão. A Aokigahara, ou Mar de Árvores, é uma floresta situada próxima ao Monte Fuji, no Japão. A proximidade com o Monte Fuji faz com que o solo da floresta seja composto principalmente por rocha vulcânica, sendo difícil utilizar ferramentas manuais como pás. A floresta é conhecida por ser extremamente silenciosa e por ser um local comum de suicídios. Em média, são encontrados 100 corpos por ano, alguns já em estado de putrefação. Em alguns casos, são encontrados somente esqueletos. Além de cadáveres, são encontrados bilhetes de despedida e objetos de rituais religiosos. A floresta é supostamente assombrada pelos fantasmas daqueles que morreram. Acredita-se que Aokigahara se tornou popular para os suicidas após o lançamento de um livro que o casal romântico de protagonistas comete suicídio na floresta, o que motivou as pessoas a procurarem um local para essa finalidade. Nas trilhas da Aokigahara é comum encontrar placas com mensagens em japonês e inglês para tentar desestimular os suicidas. Catacumbas de Paris, França. Dentre os vários setores que constituem os 400 quilômetros de extensão das Catacumbas de Paris, um dos que merece destaque é a parte das ossadas. Em 1786, a superlotação dos cemitérios em Paris fez com que corpos em decomposição dos cemitérios fossem jogados nas catacumbas como medida reparativa. Mas só posteriormente, durante o Império Francês, a partir de 1810, é que os ossos ali jogados foram reorganizados para adquirir as formas atuais. Os ossos maiores e crânios foram alinhados de maneira decorativa, atrás dos quais os esqueletos foram depositados sem ordem. As Catacumbas de Paris detêm o título de maior necrópole do mundo, com 6 milhões de ossadas. Ponte de Overtown, na Escócia.
Na cidade escocesa de Dumbarton foi construída uma ponte em arco, a ponte de Overtown, que chamava a atenção apenas por seu visual. Mas em meados dos anos 50, 1950, sem nenhuma explicação, cachorros começaram a ir para a ponte para cometer suicídio. Alguns cães sobreviviam à queda, mas retornavam à ponte para pular novamente. Para piorar a fama do lugar, em 1996, um homem atirou da ponte o seu próprio filho, alegando que a criança era o anticristo. Após isso, o homem também tentou se atirar da ponte, mas foi impedido por habitantes do local. Várias teorias surgiram para explicar o comportamento dos cães, entre elas, forças sobrenaturais que ativavam o chamado suicida dos caninos. Para a mitologia celta, a ponte é conhecida por ser o local mais fino, onde a terra e o céu estão mais próximos, quase conectados, o que tornaria o local um portal para outro mundo. Seja maldição local, seja um portal, esta ponte certamente é um lugar assustador e um péssimo lugar para passear com os cães. Por hoje, acabamos esse passeio, mas existem alguns outros lugares assim que voltarei a mostrar aqui no canal. Se você, como eu, gosta do que é considerado oculto, já te deixo aqui antecipadamente o convite. Mas antes, já quero deixar avisado que eu não acredito.